Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estamos começando um assunto novo aqui na sala ou na classe dos adultos e naturalmente todo assunto é importante. Mas eu gostaria muito que você hoje utilizasse o seu celular, caneta e papel, caso não queira usar o celular, para fazer anotações, tá bom? O assunto que nós vamos começar a estudar hoje, vamos levar umas 3, 4 aulas, é o lugar da alma dos crentes até a ressurreição. O lugar da alma dos crentes até a ressurreição. Ao falar o tema das próximas escolas dominicais, espero que você tenha entendido. O lugar da alma do crente. Para onde vai a alma do crente até o dia que ele receber um corpo glorificado? Até o dia da ressurreição. Vamos ter muitos textos. Hoje nós vamos olhar todo o Antigo Testamento para ver o que o Antigo Testamento ensina sobre esse assunto. Vamos analisar hoje todo o Antigo Testamento e a visão de alguns personagens do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. Para começar, vamos naturalmente com um pensamento introdutório. Mas, meus irmãos, quando você, eu, qualquer pessoa pega a Bíblia, abre a Bíblia, o que deveria ter em mente quando um de nós toma a Bíblia para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia? O que deveria estar na nossa mente quando nós abrimos a Bíblia para fazer o nosso estudo, o nosso devocional? O que deveria me perguntar ao estudar a Bíblia? Tem duas coisas muito importantes que nós deveríamos, todos nós, fazermos ao estudarmos a Bíblia. Primeira coisa, o que ela está me ensinando para mudar o meu caráter? Essa passagem que eu estou lendo, o que ela está me ensinando para mudar o meu caráter? A minha postura. Lembra que, quando eu digo isso, o que a Bíblia está me ensinando para mudar o meu caráter? É o que ela está me ensinando para que eu possa ser mais parecido com Jesus Cristo. Toda a Bíblia, lembra que ela tem essa função. Lembra que 2 Timóteo capítulo 3, o verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para correção, para a repreensão na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, cada página da Bíblia, cada capítulo da Bíblia, quando nós nos depararmos com ele, nós temos que ter em mente o que ela está me ensinando sobre comportamentos que eu preciso mudar na minha vida para que meu caráter seja mais semelhante ao de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Mas há uma segunda coisa muito importante que nós deveríamos ter em mente quando estamos nesse processo de estudar a Bíblia. O que ela está ensinando acerca de si mesma. O que a Bíblia está ensinando sobre, exemplo, o que ela está ensinando sobre ressurreição? O que ela está ensinando sobre Jesus Cristo? O que ela está ensinando sobre a obra de Jesus Cristo? O que ela está ensinando sobre a salvação? O que ela está ensinando sobre família? O que a Bíblia está falando de si mesma? Porque essa segunda pergunta, ela é muito mais negligenciada do que a primeira. Porque a segunda pergunta tem a ver com doutrina. E quando eu digo doutrina, por isso que eu usei a pergunta. O que ela está ensinando acerca de quem? De si mesma. Não é acerca da igreja A, da placa A, da placa B. O que ela está ensinando acerca de si mesma. E hoje, para muitas pessoas, doutrina não é importante.
Então, meus irmãos, quando nos depararmos com a Bíblia, lembre disso. O que ela está ensinando para mudar o meu caráter e o que ela está ensinando acerca de si mesmo. E quando eu digo sobre essa segunda observação, o que ela está ensinando acerca de si mesmo, sobre a doutrina dela, sobre diversos assuntos, a partir de hoje eu espero que você tenha essa indagação. O que ela ensina sobre o lugar e a situação da alma das pessoas que eram crentes em Deus? Aonde está, ou em que situação está a alma de Adão até o último ser humano a partir para estar com Cristo na eternidade, até a volta de Jesus Cristo, ou seja, antes da glorificação. Antes de entrarmos nos textos que nós vamos estudar nessa manhã, deixa eu fazer duas outras observações também muito importantes. Quantos já aqui já ouviram falar de hermenêutica? Levanta a mão. Ok, boa parte. Quantos nunca ouviram falar de hermenêutica? Levanta a mão. Uma ou outra pessoa. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Como se interpreta qualquer texto, inclusive a Bíblia. Eu vou dar para você nessa manhã dois dos principais princípios hermenêuticos sobre como interpretar ou entender o que a Bíblia está ensinando acerca de si mesma. Anote aí. Primeiro princípio. Você já sabe dele, talvez você já ouviu ele. A Bíblia se explica com a própria Bíblia. A gente explica a Bíblia usando a própria Bíblia. Qualquer disciplina de interpretação, ela vai recorrer a esse princípio. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a lecionar a matéria de física, me jogaram para dar aula de física no segundo ano do ensino médio. E quando eu comecei a preparar as aulas, eu me deparei com alguns problemas de que alguns cálculos, o autor dizia assim, em outras palavras, já foi explicado. Porque aquele cálculo já era que estava sendo dado em matéria do segundo ano, já tinha sido explicado no primeiro ano. O que eu estou dizendo com isso? Se um livro de física, matemática ou português, qualquer outra matéria, se explica com o próprio livro da própria matéria, imagine a Bíblia. Então, primeiro princípio, a Bíblia se explica com a própria Bíblia. Quando você pegar um assunto como esse, nós vamos estudar o lugar da alma dos crentes até a ressurreição, o que a Bíblia fala sobre este assunto? Segundo o princípio hermenêutico, e esses são os dois mais importantes, nunca se ensina doutrina com um texto obscuro da Bíblia. Vocês entenderam isso? Nunca se cria ou se ensina uma doutrina com um texto não tão claro da Bíblia. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Há um texto em 1 Pedro, capítulo 3, que Pedro diz assim, que Cristo, depois que ele foi morto, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Pastor, o que significa isso? Sabe o que eu vou dizer para você? Não sei. Eu só posso dizer para você, porque é o único texto da Bíblia que fala que alguém depois que morreu, de alguma forma, ouviu ou viu Jesus ressuscitado. Mas eu não posso com esse texto ensinar que há possibilidade de salvação depois da morte, porque é o único texto da Bíblia que fala desse assunto. Então, eu não posso criar uma doutrina na Bíblia apenas com um texto que o restante de toda a Bíblia silencia sobre. Há um outro texto mais enigmático, do capítulo 15 de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo diz mais ou menos assim, que as pessoas foram batizadas por causa
dos que morreram. A gente pode fazer algumas conjecturas, mas não tem mais nada na Bíblia sobre este assunto. Então, o segundo princípio hermenêutico é: nunca se ensina a doutrina ou se cria uma doutrina com um texto obscuro da Bíblia. Tendo dito isso, meus irmãos, vamos analisar essa manhã o ensinamento do Antigo Testamento sobre o lugar do descanso dos crentes. O que é que o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é muito mais, há muito mais ensinamento sobre esse assunto, mas o que o Antigo Testamento fala sobre esse assunto? Em primeiro lugar, meus irmãos, tem que ficar muito claro para todos nós que esse ensinamento sobre vida após a morte, de uma maneira geral, não só onde está a alma das pessoas, mas o ensinamento pós-morte, na Bíblia do Antigo Testamento, é muito escasso esse conteúdo. Nós não encontramos esse ensinamento com tanta frequência como é no Novo Testamento. Então, em primeiro lugar, não é um conceito claro no Antigo Testamento como é no Novo Testamento. Não é um conceito tão claro, é mais dedutivo ou indutivo do que um ensinamento claro sobre esse assunto. Para a gente começar a análise, me diga aí um texto do Antigo Testamento que você lembra que fale sobre vida após a morte, assim, de uma maneira bem clara, que ensine isso bem claro. Possivelmente, a gente vai ter dificuldade de lembrar. Né? Vai ter dificuldade de lembrar. Eu lembro, se você me perguntar assim de cor, sem estudar o assunto, eu ia lembrar, por exemplo, de Jó 19, que Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele vai me tirar daqui, mas ele está falando de ressurreição. O material é muito escasso. Nos Salmos encontramos uma ou outra alusão, por exemplo, quando o rei Davi diz assim, que o desejo dele é de estar na casa do Senhor para todo o sempre, mas não há, assim, os ensinamentos são muito, né, são bem escassos mesmo no Antigo Testamento, não é um conceito tão claro como é no Antigo Testamento. Vamos olhar aqui alguns exemplos do Antigo Testamento. Abram no primeiro texto, que é Gênesis capítulo 5. Versículo 21 ao 24. Gênesis. Eu quero terminar o assunto antes de 10h30, que eu gostaria que nesses dias vocês tivessem dúvidas, fizessem perguntas no final, tá bom? Então vai pensando aí, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Então, Gênesis capítulo 5, versículo 19 ao 24. Gênesis 5, verso 19 ao 24. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Por que eu tomei esse texto? Porque esse texto é o primeiro texto das Escrituras que nos dá a ideia de que há uma vida além dessa vida. Concordam comigo? Enoque, um ser humano como eu e você, um homem de Deus que andava com Deus, num determinado momento da sua vida, Deus o arrebatou, o levou para o céu, e ele está na presença de Deus, com Deus, até os nossos dias. Então está muito claro que aqui fica implícito o conceito de que a vida não é só isso aqui, nas páginas das Escrituras. Agora, vamos ver outros exemplos. Agora vamos olhar os patriarcas. Essa ideia de vida após a morte.
De Gênesis 5 até Gênesis 25, nós não encontramos diretamente mais nenhuma menção sobre o assunto. Sobre salvação, sobre a ideia de salvação, não encontramos mais nenhum assunto. Agora, venha para Gênesis capítulo 25. Desculpa, primeiro 22. Gênesis 22. Você preste bem atenção a esses textos, até terminar os textos do Antigo Testamento. Eu quero fazer uma pergunta para vocês bem simples, mas vai precisar que vocês observem esses textos. Gênesis 22, 5 é o texto onde Abraão é provado por Deus e Deus pede para ele sacrificar seu filho Isaque. Ele vai sacrificar o seu filho Isaque, mas olha o que ele diz no versículo 5. Então, se Abraão, tá? Disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, olha o verbo, voltaremos para junto de vós. Então, no coração, na mente de Abraão estava claro que ele iria sacrificar Isaque, ele iria matar Isaque, mas Deus iria ressuscitá-lo. Porque ele usa voltaremos. Se não ficasse tão claro, o autor de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, cita essa passagem, explicando essa passagem que Abraão tinha fé, que Deus traria o seu filho da morte. Mas até aqui, meus irmãos, tem algum conceito sobre aonde está a alma dessas pessoas? Não. Nós temos a ideia de uma vida além dessa, que é quando Deus toma Enoque. Nós temos uma ideia aqui de que Deus tem poder de ressuscitar uma pessoa, mas nada mais além disso. Agora, Gênesis 25, versículo 7 e 8. Gênesis 25, 7 e 8. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos. Destaque essa frase: e foi reunido ao seu povo. Aqui é uma frase que nós encontramos agora somente com os patriarcas, essa frase. Mas olha a ideia, vê se você consegue acompanhar o meu raciocínio. E foi reunido ao seu povo. Eu acredito que não é nenhuma deturpação das Escrituras que esse povo a quem Abraão foi reunido é o povo de Deus, que está em algum lugar. Então Abraão, quando morreu, ele foi reunido no lugar aonde está o povo de Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Essa frase, e foi reunida a seu povo, você entende, literalmente, pelo texto, que a alma de Abraão está também morta, junto com o corpo, ou que a alma de Abraão está viva? O que você entende? Eu entendo também assim, que a alma de Abraão está viva. Ela foi para um lugar onde está outras pessoas de Deus, foi reunida nesse lugar. Agora, capítulo ainda 25, verso 17, quando morre o descendente de Abraão com Agar, o filho Ismael, o filho mais velho de Abraão, mas não é o filho da promessa. Quando morre Ismael, verso 17. E os anos da vida de Ismael foram 137. Olha a frase. E morreu e foi aonde? Reunido ao seu povo. A mesma frase dita sobre o seu pai Abraão. Agora, Gênesis 35. Gênesis 35, 29. Está falando aqui agora de Isaque, o filho da promessa, tá? Filho de Abraão.
verso 29 do capítulo 35 de Gênesis. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Mas está aqui a frase, sendo recolhido ao seu povo. E agora vamos olhar o último patriarca, né, o penúltimo, melhor dizendo, Jacó, Gênesis capítulo 49. Gênesis 49. O versículo 33. Gênesis 49, 33. Diz assim: tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou. Aí a frase, meus irmãos, e foi reunido ao seu povo. A partir daí, meus irmãos, o restante do Pentateuco como um todo, não ouvimos mais nada sobre esse assunto. Né? Morreu, adormeceu, descansou. Essas são as frases usadas, dormiu, né, para pessoas, né, do povo de Deus que partiram para a eternidade. Venha comigo agora para Jó, capítulo 19, aquele texto que nós citamos ainda há pouco. Jó 19, verso 25 ao 27. Acharam, amém? Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Permita fazer um breve comentário aqui. Essa frase, né, afinal, do verso 25, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu entendo aqui que Jó está falando sobre a ressurreição de quem? De Jesus Cristo. Por fim se levantará sobre a terra. Agora olha os versos seguintes. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfaleço o coração dentro de mim. Meus irmãos, esse texto aqui dá a ideia novamente, não só a ideia, mas é um conceito muito claro de ressurreição. De que um dia Jó seria ressuscitado e que ele seria justificado diante dos seus acusadores, que ele não havia cometido um pecado para estar passando por tudo isso que ele estava passando. Mas aqui, nesse texto, o conceito que está claro aqui é ressurreição, e não aonde está a alma de Jó até o dia em que o Redentor fará isso com ele. Então, aqui, né, deixando bem claro. Agora, 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Esse texto aqui, meus irmãos, é aquele texto que fala da morte do filho de Davi, ou de um dos filhos de Davi. O filho dele é gerado quando ele teve o ato pecaminoso de adultério com uma mulher chamada Batseba. Entre tantas punições que Deus executou sobre Davi, uma delas foi Deus falou para Davi: o filho gerado por esse relacionamento vai morrer. A criança nasce, cerca de um ano depois ela adoece, e quando ela adoece, Davi começa então a interceder por ela, a orar por ela e a jejuar por essa criança. E quanto mais a criança adoecia, mais Davi buscava a Deus, e de uma tal forma que as pessoas, os servos de Davi, estavam preocupados. O que aconteceria com Davi se aquela criança viesse a morrer? Porque com a criança viva, Davi estava já há vários dias sem comer, sem beber, né, com o rosto desfigurado. Imagine se a criança viesse a morrer. A criança morreu. E quando a criança morreu, ficou aqueles burburinhos, como avisar o rei?
Como é que a gente vai avisar o rei e dar essa notícia para o rei? Como é que ele vai reagir? E aí, versículo 23. Vamos ler o versículo 22 também. Diz assim. O 21 também. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantastes e comestes pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Agora, olha o verso 23. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-lo voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Por que Davi, vamos colocar assim, reagiu com conforto, com paz, depois da morte do filho? Porque ele tinha certeza que o lugar onde estava a criança, ele iria também para lá. O mesmo lugar que estava o seu filho, um dia ele iria... É assim que você entende esse texto? Assim? Né? Ele diz, ó, eu irei a ela, porém ela não vai voltar a mim. Ou seja, Davi está dizendo, um dia eu também vou morrer e eu vou encontrar com ele. Ou no caso aqui, ele usou ela, criança. Então, aqui, mais uma vez, nós temos a ideia de que há uma vida após essa, e também que a alma deste ser humano está viva. Agora, meus irmãos, vamos olhar o pensamento de Jesus e das pessoas da sua época. Lembra que o pensamento de Jesus e das pessoas da sua época estavam voltadas para a velha aliança, estavam voltadas para esse contexto do que nós chamamos de Antigo Testamento, e não para o contexto de Novo Testamento, que nós vamos analisar no próximo domingo. Então vamos ver Jesus, como é que ele explica-nos essa questão, olhando para esses textos do Antigo Testamento. O primeiro texto que a gente vai analisar é Mateus 22. Versículos 23 a 33. Como o nosso tempo, para variar, está andando bem rápido, pelo menos para mim, não sei para vocês, eu não vou ler o texto. Estava no script para mim ler o texto. Mas esse texto aqui, irmãos, é um dos questionamentos que Jesus sofre de um grupo de religiosos ateus chamados saduceus. Essas pessoas, prestem bem atenção, eles não acreditavam na ressurreição. Esse grupo de religiosos não acreditavam haver ressurreição. Eles achavam que não fazia nenhum sentido a ressurreição. Eles acreditavam, prestem bem atenção, eles acreditavam apenas do que tem de Bíblia, que nós chamamos de Antigo Testamento, eles acreditavam apenas nos escritos de Moisés. E por acreditar apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, e por esses livros não ensinar, como eu falei, não ensinar de uma maneira clara essa questão de ressurreição, nós temos menções que dá a entender por longe que há uma vida após morte, mas por esses não ensinarem a ressurreição, eles diziam, não tem ressurreição. E Jesus ensinava a ressurreição. Aí eles chegaram para Jesus com a seguinte pergunta. Eles não afirmaram que não havia ressurreição. Chegaram para Jesus e disseram assim, imagina que Jesus é Paulo. Senhor, havia um homem entre nós, e esse homem casou, só que esse homem morreu pouco tempo depois. Na lei de Moisés, no que eles acreditavam, na lei de Moisés diz que quando uma pessoa morre sem descendente, o irmão dele tem que casar com a viúva para poder suscitar descendente ao falecido. Só que essa mulher casou com o segundo irmão, ele morreu também. Ela casou com o terceiro irmão, sem deixar descendente, ele morreu também. Por fim, Senhor, ela casou com todos os 7. Alguém quer casar com essa mulher? Senhor, na ressurreição. Olha, eles não afirmaram. Eles não afirmaram que não havia ressurreição. Eles colocaram uma situação para que Jesus
Isso realmente não faz sentido. Na ressurreição, de quem que ela vai ser esposa? Se ela casou com os 7. Aí Jesus responde para eles. Alguém sabe da resposta? Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí ele diz sobre que na vida, na ressurreição, não vai haver casamento. Mas aí vem o texto que eu quero. Versículos 30 em diante. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Olha só, ele pegou um texto de Êxodo 4, o texto da sarça ardente de Moisés. Vocês não acreditam só no Pentateuco? Não é isso? Então, olha só o que diz lá. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é um Deus de mortos, e sim de vivos. Pergunta para vocês. Por esse texto, para Jesus, Abraão, Isaac e Jacó, a alma deles está na sepultura dormindo ou está no céu viva? Tem que tirar até o céu. Ou a alma dessas pessoas está viva? Está viva? Não está convencido ainda não? Vamos olhar mais um texto. A parábola, perdoe-me, a história de Rico e Lázaro. Lucas, pensei que vocês soubessem, 16. Esse eu preciso ler, que é um diálogo de uma pessoa que morreu com outra que morreu. Lucas 16, a partir do verso 19. Acharam, amém? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães iam lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ok, até aqui, fala de vida após a morte, até aqui? Fala. Para Lázaro, certo? Ele morreu e foi para um lugar chamado seio de Abraão. Aí para o rico que não fala, morreu e foi sepultado. Agora, verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão. Quem é que está clamando, gente? O rico. Que fez o quê? Morreu. Está onde? No inferno. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Só mais um detalhe, tá? Qual era a nacionalidade desse rico? Fácil. Ele chama Abraão de pai. Ele era judeu, israelita, né? Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus irmãos,
alguém que morreu e a sua alma também está dormindo, está na sepultura, está junto com o corpo, tem capacidade desse diálogo, sim ou não? Tem? Não. Então, por esse texto aqui, nós entendemos que a alma da pessoa é quem detém as faculdades, digamos assim, racionais. Essa pessoa tinha memória? Irmãos, ele tinha memória, tá, irmão? Aí as pessoas ficam perguntando assim, pastor, quando eu estiver no céu e que eu receber o corpo, será que eu vou me lembrar, pastor? Ele tem memória, irmãos. Ele não morreu de Alzheimer. Ele tem memória. Ele tem raciocínio lógico? Tem, porque ele disse, Senhor, Abraão, se alguém sair da morte, tem inferno, tem céu, eles vão acreditar. Então, ele tem memória, ele tem inteligência, ele tem raciocínio lógico. Ele está vivo. Só que ele não está com o Senhor. Ele não está num lugar agradável, ele está num lugar chamado inferno. Aí por esse texto, alguns deturpam dizendo que inferno e sepultura é a mesma coisa. Porque diz assim, que ele morreu e foi sepultado. No inferno, é a mesma coisa. Qual é o conceito da hermenêutica? Não se cria doutrina de um texto obscuro da Bíblia. A Bíblia se explica com a própria Bíblia. Último texto dessa manhã, também Lucas 22, versículos 29 a 43. Lucas 23. Falei 22, não foi? É 23, 29 a 43. Também é um texto bem conhecido, imagino, de todos. Lucas 23. Posso ler, amém? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O texto é Lucas 23, 39 em diante. 29 foi mal. Lucas 23, 39 até o 43. Vou ler de novo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Verso 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que, quando? Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Esse homem foi ressuscitado naquele dia? Esse homem que morreu? Esse homem que morreu aqui foi ressuscitado? Hoje se refere a quem? Ou a quê? A alma dele. A essência dele. Aquele ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus soprou nele o fôlego de vida. Isso, a alma dele, Jesus garantiu que naquele mesmo dia estaria com quem no paraíso? Com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus. Meus irmãos, digamos que nós não tivéssemos mais nada de revelação de Bíblia. Mais nada, somente até aqui. Eu teria margem para ensinar pelos dois princípios hermenêuticos. A Bíblia se explica com a própria Bíblia e ninguém se tira a doutrina de um texto obscuro. Eu teria margem para ensinar que a alma das pessoas que morreram com Deus ou sem Deus está também morta na sepultura. Eu tenho margem para ensinar isso? Não tenho. Por esses textos que nós lemos até aqui, se não tivéssemos mais nada de escritura, dá para entender que há uma vida após a morte? Sim ou não?
dá para entender que a ressurreição é um ato bem futuro, dá para entender isso, e dá para entender que a alma das pessoas que morreram com Deus está no lugar, na presença, guardada com Deus. Dá para entender isso? Dá, porque Enoque mesmo não foi a alma, mas foi arrebatado para onde? A presença de Deus. Agora, meus irmãos, outro detalhe importante sobre a Bíblia. Em geral, a posição de todas as pessoas que estudam a Bíblia é que a Bíblia, ou a revelação de Deus, ela é progressiva. Ela não foi dada num momento só. Se nós tivéssemos somente o livro de Gênesis, daria para entender que Jesus Cristo iria vir da maneira que veio? Não dava. Porque nós temos uma profecia lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando fala da mulher e da serpente, que Deus diz que vai trazer um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Mais na frente, Deus promete abençoar a um homem chamado Noé, através de um descendente chamado Sem. Mas na frente ele chama um outro homem chamado Abraão e diz que da descendência dele viria um homem que abençoaria todas as famílias da terra. E essa promessa é repetida para Isaac, e essa promessa é repetida para Jacó. Séculos depois, milênios depois, essa promessa reaparece a um homem chamado Davi, que da descendência dele seria ou sairia ou viria um rei que governaria para sempre. Séculos depois vem Isaías, séculos depois Jeremias, Ezequiel, Daniel, tudo falando sobre Jesus. Mas nós só podemos concluir o que concluímos porque a revelação de Deus ela é progressiva. Em todos os aspectos, em todos os assuntos. Inclusive nesse que nós estamos estudando. Ponto. Perguntas? Olha, eu consegui 10 e 21 no meu. Perguntas? Irmão Teles? Ok. Ok. Eu pensei, inclusive, irmão Teles, colocar esse texto. O texto que o irmão Teles está colocando é o texto de Saul, quando ele pede para médium ressuscitar ou trazer, desculpa a palavra, não é ressuscitar, mas invocar o espírito de Samuel. É isso? É esse texto, meu irmão? Todo mundo está lembrando do texto? Todo mundo está lembrando? Rei Saul, primeiro rei de Israel, momento de desespero, Deus não fala mais com ele e ele diz que Deus se desviou dele. Foi a primeira pessoa que eu vi dizer que Deus estava desviado. Foi Saul. E aí ele procura uma feiticeira, uma médium, para revelar para ele o futuro. E ele pede para a médium invocar o espírito do profeta Samuel, que já havia morrido. E nessa invocação, quando a médium invoca o espírito, que ela não sabia nem de quem era, e quando ela diz as características do ser que estava subindo da sepultura e não descendo, ela fica boquiaberta, porque ela diz que é um Deus. E quando ela começa a dizer as descrições, Saul diz assim: é Samuel. Ok? Como a gente equilibrar ou esse texto e o texto de Lucas sobre essa pergunta do irmão Teles? Dá para deixar para o próximo domingo? É brincadeira. Mas então, gente, a minha compreensão. Eu até pensei em colocar esse texto. Mas eu pensei, primeiro, é o único texto das Escrituras que fala dessa cena esquisita. Então não se cria doutrina de um texto que... Primeiro ponto, da hermenêutica. Tá. O segundo ponto é que o consenso da maioria dos estudiosos é que aquele espírito que foi invocado não era de Samuel. Era um espírito demoníaco. Certo? Por que nós sabemos disso? Eu já ensinei esse texto aqui, não sei se alguém lembra, eu já trouxe essa lição aqui.
se nós olharmos o que ela, ou o que o Espírito profetizou, dizendo que é Samuel, não acontece tudo como ele disse que iria acontecer. Por exemplo, ele disse que toda a família de Saul morreria na guerra. Morreu toda a família de Saul? Não, morreu Jonatas, morreu mais outro, dois dos irmãos de Jonatas, mas ficou Não, Mefibosete é neto. Ele assumiu o trono, inclusive, de Israel. Agora o nome dele me fugiu. Então, o consenso, irmão, é que não é Samuel. Um terceiro detalhe dessa passagem é que eu não entrei no ponto onde é o lugar de descanso das almas das pessoas que não estão, que morreram e estão com Deus, antes de Cristo. O que eu vou falar aqui é teoria, não é o que a Bíblia ensina. Certo? Lembra que lá em Lucas, esse lugar de descanso, onde está a alma das pessoas que partiram com Deus, como é que é chamado? O seio de Abraão. Então assim, teoria, para os antigos, o pensamento deles nessa época era o seguinte: o mundo dos mortos era um compartimento. Imagina só que o mundo dos mortos é uma sala aqui do lado. Esse mundo dos mortos é dividido em dois compartimentos. De um lado, o Hades, o inferno, do outro o seio de Abraão. Que essas pessoas que partiram com Deus, de Adão até o sacrifício de Jesus Cristo, elas ficaram nesse lugar, e elas só foram transferidas para a presença de Deus depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Agora eu vou repetir, isso aqui é uma teoria. Por causa desse título que Jesus usa, essa frase, está no seio de Abraão, um lugar de descanso, um lugar de prazer e de gozo, mas ainda não o céu, a presença de Deus. Então, Monteiro, deu? Então, eu pensei em colocar esse texto sobre, mas lembra, eu não coloquei por causa disso. Não se cria doutrina de um texto obscuro. É o único texto da Bíblia que fala sobre esse assunto de alguém que, e detalhe, né? É uma feiticeira que invoca. Ela invoca ninguém mais, ninguém menos do que supostamente o espírito ou a alma de Samuel. Então, aí vem aquela questão. Deus, por que Deus permitiu? Para repreender Saul, para Saul morrer pela própria mentira que ele acreditava em feitiçaria, macumbaria, essas coisas todas. Deus permitiu que aquilo acontecesse. E para mim, irmão Tess, que não li esse texto a primeira vez, há uns, acho que quase 20 anos atrás, a minha pergunta é, mas como é que subiu se a gente crê que está no céu? Então, possivelmente, se essa teoria estiver correta, a mente deles era assim: o mundo dos mortos é um lugar abaixo, seio de Abraão, Hades, inferno, e somente depois da morte de Cristo que houve essa transição. Mas vou repetir para vocês, isso aqui é apenas uma teoria, tá? Sim. No verso de Isaac, capítulo 35. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, irmã Renata. Ao seu povo. Tá, na minha versão, eu não observei, o verso 29 do capítulo 35, confere, de Gênesis. Tá. 35, 17. Tá, 29. Na minha versão diz assim. Isso. Na minha versão diz assim: velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. Na minha versão. A tua versão, Renata, qual é? Tá, aos seus povos, né? Aí possível. Sim. Só olha para mim qual é a versão, essa versão aí, Renata. É a corrigida? É por isso que foi corrigida. Então, gente, mas quem tem outras versões aí? Levanta a mão, quem tem outras versões? Camila, lê para nós a tua versão. Povo. É porque fica complicado. Aos seus
Sim. Uhum. Então estaria também, seria singular, né? Ao seu povo e não aos seus, né? Sim. Uhum. Mas aí está dizendo aos seus, que seria, se entendesse isso, porque às vezes uma palavra às vezes pode levar a pessoa a compreender outra coisa diferente, né? Uhum. Singular, né? Agora, não vou entrar no detalhe porque não é minha praia. Linguística. Há muitos detalhes de que na hora que os intérpretes vão fazer, fazer a tradução, acontece haver naturalmente erros. Quem tiver, por exemplo, a Bíblia NVI de estudo, leia um artigo do Luiz Saião. Ele é linguista, tradutor. Ele fala, primeiro, não há, por exemplo, todas as palavras em hebraico, que é o caso do texto, não significa que tem uma palavra correlata em português, para o inglês. Então, tem esses detalhes que fez outra. Mas volta para por isso que eu enfrisei tanto os dois princípios hermenêuticos. Qual é o primeiro? A Bíblia se explica com a própria Bíblia. E o segundo, não se cria uma doutrina ou não se ensina uma doutrina apenas por um texto. Porque pode acontecer esses detalhes, sobretudo nós que temos as traduções e não na língua. Uhum. Sim. Seria muita gente, entendendo muita gente. Mas pergunta, meus irmãos, vocês têm dúvidas possivelmente sobre ressurreição, não tem? Vocês têm dúvidas, por exemplo, sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu? Sim ou não? Mas no texto lá diz assim, hoje estarás comigo. Então, possivelmente, eu quero arrumar um tempinho para falar sobre a obra do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Que vai explicar talvez hoje mesmo. Porque para quem quer deturpar a Bíblia, diz assim, mas Jesus, ele morreu. Como é que ele diz hoje mesmo? Então ele não morreu. Então lembra, Jesus Cristo é quantos por cento homem? O homem morre? Quantos por cento Deus? Deus morre? Então, né, a gente começa a entender por aí.